no Evangelho de João, capítulo 6, onde nós vamos ler os versículos 35 a 40. Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 35 a 40. Você pode ficar de pé para nós lermos juntos esses versículos? Vamos ler todos juntos a uma só voz. João 6, 35 a 40. Veja se há alguém aí perto de você sem a Bíblia, e se você puder compartilhar. Bíblias e smartphones, né, que hoje também, né, vale, né, tem muitas Bíblias ali. Vamos ler. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Tem forma melhor da gente começar um culto lendo essas palavras? Quando Jesus diz para nós, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que promessa bendita. Nós estamos seguros nos braços do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvá-lo então. Nome que inspira o nosso louvor é o nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos falar com Deus em oração.
por meio desse nome bendito, o nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar a nossa irmã Valquíria Arantes, para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração, de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Senhor por estarmos na sua casa, por sermos seus filhos e termos a certeza disso que lemos, que o Senhor Jesus preparou um lugar para nós, que se nós cremos nele, ó Deus, ele nunca nos rejeita. Nós louvamos ao Senhor pela sua verdade, pela sua bondade para com as nossas vidas. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento, porque amamos o Senhor e queremos estar com o Senhor na sua casa. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, pelo dia de hoje e pela sua boa palavra que vamos ouvir. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de se assentar, dê um abraço gostoso quem está ao seu lado, dirija uma palavra de bênção para o seu irmão, desejando uma boa semana a ele e a ela. Principalmente você que nos visita hoje, queremos dar um abraço especial. Você que participa conosco pela internet, que Deus te abençoe ricamente aí onde você está. Vamos abrir agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versos 46 a 49. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura desse texto, porque nós vamos voltar a ele na hora da mensagem. Vamos pregar sobre esse texto hoje. Então, preste bastante atenção e grave, quem sabe, essas palavras no seu coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É o Senhor Jesus nos dizendo isso. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não praticam, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É hora de refletirmos sobre essa indagação do Senhor Jesus Cristo sobre a minha e a sua vida. Por que dizemos que temos uma relação com Jesus Cristo de senhorio e não confirmamos isso não fazendo o que Ele nos manda? Quando nós não andamos em conformidade com o que Ele deseja, nós estamos pecando. E é claro que Ele tem provisão, há provisão no seu sangue para nos purificar de todo pecado. Mas é importante reconhecermos isso. Não podemos ser indiferentes. Não podemos achar que isso não tem importância, quando sabemos e conhecemos o que Jesus quer que nós façamos e não fazemos. E o crente verdadeiro, no seu coração acende uma luz vermelha quando isso acontece. E nós temos que correr para aquele que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, e eu vos aliviarei. Então, vamos nos recolher a um instante de oração silenciosa, vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração para Ele, vamos nos arrepender. E arrepender é concordar com Deus de que não estamos fazendo aquilo que Ele deseja. É confessarmos
e resolvermos abandonar e pedirmos forças a Ele para seguirmos em frente, sem titubearmos, sem esmorecermos, sem olhar para trás, porque nós sabemos as consequências disso. É hora também de colocarmos as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas lutas diante do Senhor, sabendo que Ele nos dá forças para seguir adiante. Já há alguns dias nós estamos orando por você, tá, Duducho? Duducho vai entrar agora num tratamento, né? E nós queremos dizer que a nossa igreja está com você, tá, Duducho? Nós estamos orando pela sua vida, pedindo que Deus lhe dê forças para se submeter a todo esse tratamento. E é muito bom ter você hoje aqui com a gente. E você que tem alguma pessoa enferma na sua casa, alguém passando por alguma necessidade, coloque agora diante do Senhor, desse Senhor que diz que não nos rejeita, que aquele que vai a Ele não vai rejeitar. Então Ele vai nos ouvir e, segundo a vontade dEle, Ele é de nos atender, nos dar forças para superarmos todas as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Então vamos falar com Ele em oração por alguns instantes, curve a sua cabeça, e depois de alguns instantes que estivermos assim em oração, eu vou pedir ao presbítero Marcos Gomes para nos dirigir a Deus numa palavra de oração, nos colocando a todos na presença do Senhor e intercedendo por nós. Deus de amor, nós agora procuramos dentro das nossas mentes e do nosso coração aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, aquilo que temos feito de errado, aquilo que também temos deixado de fazer quando o Senhor já nos avisou que era para fazer, ó Pai. Nós agradecemos a Tua misericórdia e o Teu amor, e porque o Senhor não desiste de nós. As Tuas misericórdias, elas não têm fim. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de cada um. Obrigado, Senhor Deus, porque habita em nosso meio o Teu Santo Espírito. E é este Santo Espírito, ó Pai, que nos consola, que nos conforta, que nos dirige, que nos anima, mas que também nos mostra, ó Pai, quando devemos abrir o nosso coração, confessar o nosso erro, confessar a nossa falha, porque muitas vezes deixamos de ser fiéis ao Senhor e de obedecer ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, vem perdoar mais uma vez os nossos pecados. E assim como o oleiro faz com o barro, ó Pai, que o Senhor nos molde mais uma vez, conforme o Teu querer, para que possamos ser melhores filhos Teus, melhores servos, possamos testemunhar do Senhor, possamos refletir a beleza de Cristo, possamos espalhar o bom perfume de Cristo
mas isso nós não fazemos por nós mesmos, mas somente pela ação do Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai Santo, nós também colocamos diante do Senhor a vida das pessoas enfermas, das que se encontram acamadas, que o Senhor continue dando sabedoria aos médicos para os tratamentos que já foram iniciados, para os tratamentos que ainda terão seu início, mas que também, ó Pai, o Senhor venha fortalecer cada vida, fortalecer cada pessoa que enfrentará este momento de dificuldade, mas que o Senhor dê a certeza a elas, ó Pai, que o Senhor está do lado delas a cada instante e o Senhor não desampara ninguém. Que o Senhor fortaleça também os familiares e que, Senhor, a Tua vontade que nós não sabemos, que a Tua vontade seja feita, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo, Senhor Deus, e sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor tem um propósito de transformação de nossos corações, de nossa alma e de aproximação nossa ao Senhor. Obrigado por este momento de confissão de pecados, de arrependimento, que o Senhor nos fortaleça e nos anime, Senhor Deus, a buscarmos o Senhor cada vez mais em oração, confissão, arrependimento, para que possamos, Senhor Deus, alegrar mais o Teu coração, fazendo coisas corretas, sendo obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Um dos salmos de ação de graças que nós temos é o 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Se você não tem, mas eu tenho certeza que você tem muitos louvores para agradecer, muitas razões para agradecer a Deus e louvar o seu nome nesta hora. Mas aqui está uma: Ele se inclina para nos ouvir quando nós falamos com Ele, quando nós suplicamos a Ele. Nós acabamos de fazer isso e uma expressão de fé e de gratidão é já agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu, mesmo sem saber a resposta. Mas a gente tem certeza que Ele ouviu e que Ele vai agir segundo a vontade dEle. Então vamos louvar ao Senhor? E essa é uma das razões para o nosso louvor. Nosso grupo de adolescentes vai nos ajudar nesse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos ficar de pé? Boa noite. Eu convido a igreja a cantar conosco esse primeiro cântico, que é Reina em Mim. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa
Neste último cântico, nós queremos dar oportunidade àqueles que vieram preparados para consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas. Essa é uma forma também de nós estarmos adorando a Deus, louvando e agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, em sua misericórdia, em seu amor, tem nos sustentado com a sua graça. E você que nos visita, não se sinta constrangido, este é um dever, este é um privilégio dos membros desta igreja, mas se você quiser, poderá também contribuir com o reino de Deus aqui neste lugar. Vieste à terra pra que eu pudesse
sentar. Nós queremos chamar as crianças aqui à frente. E agora à noite, os bebês até 4 anos, o tema será Esther, acompanhado de um de seus pais, a dirigente vai ser a Adriana Boeira. Crianças de 5 a 7, o tema Tendo Domínio Próprio, com a dirigente, a missionária Renata. E crianças de 8 a 11 anos, com o tema também Tendo Domínio Próprio, dirigente, a Cristiane Mara. Então, depois, vocês pais agradeçam essas 2 irmãs que vão falar sobre domínio próprio, né, com seus filhos. Isso vai ser muito bom, né? Romeu, nos dirige a Deus a palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai amado, é com imensa alegria e satisfação que estamos aqui, Senhor, para prestar o nosso louvor, o nosso agradecimento por Ti, Senhor, porque reconhecemos em Ti o único Deus verdadeiro, digno de louvor. Nós, nesse aspecto, Senhor, estamos aqui também trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, com parte, Senhor, daquilo que Tu mesmo nos deste. E pedimos que Tu nos oriente, nos guarde e encaminhe esses recursos da forma como for melhor, para conservar o Teu caminho, Senhor, as Tuas indicações, as Tuas promessas, Senhor. Também Te agradecemos e Te pedimos por essas crianças que estão, que elas cresçam em sabedoria e que sejam sempre fiéis a Ti também. Sim. Também pedimos uma bênção especial para aqueles que vão prestar esse auxílio com as crianças, ser com eles, Senhor, que eles sejam totalmente dirigidos por Ti. É por Cristo Jesus que pedimos, Te agradecemos tudo. Amém. Amém. Agora eu fiquei até na dúvida se eu não devia mudar o tema também para ser sobre domínio próprio aqui também para a gente, né? Mas de certa forma vai ter influência sobre isso. Qual o texto mesmo? Lucas 6. Muito bem, 46 a 49. Antes de voltarmos ao texto, eu gostaria de pensar uma coisa aqui com vocês. Nunca as redes sociais influenciaram tanto as pessoas, não é verdade? Eu tentei ver a lista aí do top dos maiores influenciadores da internet, mas eu encontrei assim uma certa confusão. Mas tem pessoas ali com mais de 100 milhões de seguidores. Você pode imaginar o que é isso, né? Então, nunca as redes sociais influenciaram tanto. E uma dessas listas que eu vi lá, pelo menos até ano passado, né, esse ano ele não está lá com tanta bola não, mas o Neymar tinha mais de 100 milhões de seguidores. Pense naqueles que estão nos influenciando através das redes sociais. Pense principalmente naqueles que estão influenciando seus filhos nas redes sociais. Há pessoas aí querendo influenciar e nós vemos, né, as crianças de lá para cá com os seus smartphones e há muita gente querendo influenciar, fazer a cabeça. Você tem seguido alguém aí que tem influenciado você? Espero que seja o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, né? Que esses são bons influenciadores e eles têm tido ótimos e bons seguidores. A rede social é boa também, né? Nunca as igrejas evangélicas estiveram recebendo tantas visitas por causa de Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, tá? Dos programas que eles têm na TV. Então, há coisa boa, muito boa, aliás, a palavra de Deus está sendo utilizada. Mas há muita gente seguindo aí pessoas que estão influenciando para o mal. E a gente tem que tomar cuidado sobre isso.
E essa noite eu vou falar sobre seguir. Vem e segue-me, disse o Senhor Jesus Cristo a muitos dos seus discípulos, que estão registrados aí nos evangelhos, e ele diz também para nós hoje: vem e segue-me, sendo um discípulo de Jesus. Discipulado é isso, é seguir a Jesus. E seguir a Jesus implica em perder a sua vida para encontrar uma nova vida nele, em Jesus. Isso é boa nova, isso é boa notícia. Nem sempre perder a vida é uma má notícia. Perder a velha vida, a vida longe de Deus, é boa coisa, porque nós ganhamos, nós encontramos uma nova vida em Jesus Cristo. O convite, então, de Jesus é para ir a Ele. E esse convite, queridos, é um convite de graça, é um convite da graça de Deus. E antes até propriamente de entrar no texto que eu falei, eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. O convite de Jesus é para ir a Ele, e este é um convite da graça de Deus, pois nós somos pecadores, perdidos, destinados realmente à condenação. E este convite é um convite da iniciativa graciosa de Deus, que Ele faz à humanidade. Ou seja, a mesma história que os evangelhos compartilham, fazendo o convite de Jesus aos seus discípulos, que está lá em Mateus 4, em Marcos capítulo 1, aqui em Lucas capítulo 6 e também o 5, a mesma história é compartilhada por cada homem e mulher que segue a Jesus desde aquele dia descrito nos evangelhos. Agora, preste atenção numa coisa, que ninguém jamais foi salvo de seus pecados por ter buscado a Jesus. Qualquer pessoa salva de seus pecados sabe que foi Jesus quem a buscou, foi Jesus quem a encontrou. E ele sabe, nós sabemos que fomos buscados por Jesus, que nunca mais a nossa vida foi a mesma desde então. E quando nós percebemos então que a iniciativa é de Jesus, é Ele quem nos convida a segui-lo, tudo muda, pois nós somos impactados pela grandeza daquele que nos chama, daquele que nos convida. Vamos pensar numa coisa aqui hipotética. Vamos pensar que na segunda-feira chega um e-mail para você, ou chega uma carta, uma correspondência oficial lá na sua caixa de correio, ou da sua casa, ou do seu condomínio, e é um convite para visitar a Casa Branca. Assim, isso aqui deve ser um trote, né? Isso aqui deve ser uma brincadeira. Mas você abre e você vê que a coisa está pelo menos ali, olha, se é uma falsificação, é uma boa falsificação. E aí você, mesmo que não saiba falar inglês, você acha alguém e manda ligar lá para a Casa Branca. Manda ligar para o telefone que está ali, confirma se é aquele telefone, e é verdade. É um convite para você ir visitar o presidente dos Estados Unidos. Qual seria a sua reação? Imagina a sua reação ao receber um convite assim, para visitar um líder mundial tão importante. Então pensa uma coisa, se é assim com um líder que governará por 4 ou 8 anos, então imagina o quanto a nossa vida vai mudar quando nós recebemos um convite do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, o soberano do universo, um convite para segui-lo. Ele é muito mais digno de adoração, de louvor, de uma reação muito mais espetacular do que qualquer convite que nós recebamos. Ele é digno de uma
renúncia absoluta, de uma adoração suprema. A comparação que eu fiz é muito pobre, né? É muito pobre em vista de quem nos convida e do tipo de convite que ele faz. Porque Jesus, ele não nos mandou uma carta, ele não nos mandou um e-mail, ele mesmo percorreu da eternidade até nós para fazer este convite. Certo jovem se mudou para evangelizar a Tailândia. E nos seus primeiros meses ali, ele já fez uma amizade, e ele fez uma amizade com um jovem que o convidou um dia para ir ao cinema. E quem vai para uma viagem assim transcultural quer conhecer, né? O que as pessoas fazem, o que elas assistem, o que elas veem. E ele foi ao cinema assistir um filme com essa pessoa, ainda mais porque ele precisava exercitar, né? O idioma, a língua. E antes de passarem o filme, passaram um vídeo sobre o rei da Tailândia. E aconteceu uma coisa extraordinária. Todo mundo ficou de pé, todo mundo com um semblante muito alegre, se levantaram emocionados, alegres e aplaudiram aquele vídeo do rei da Tailândia. E ele viu que era uma coisa sincera, espontânea, não era um ditador, não era algo promovido por um déspota. Eles faziam com emoção mesmo. E aí ele perguntou depois para aquele jovem por que eles fizeram aquilo. E ele respondeu o seguinte: nós amamos e respeitamos e honramos o nosso rei, pois ele é um rei que se preocupa conosco, que se preocupa com o seu povo. Ele frequentemente sai do seu palácio e ele visita os vilarejos, as comunidades tailandesas, para estar perto do povo, para conhecê-lo, para identificar-se com ele. Sabemos que o nosso rei ama o povo tailandês e por isso nós o amamos. Então imagine uma coisa, se um rei humano com as suas limitações totais, ele nem sempre pode ser um rei assim bom, mas o nosso rei, o rei Jesus Cristo, ele deixa o seu trono, ele deixa a sua glória, se encarna e vem até nós para fazer um convite pessoalmente. Você percebe a maravilha disso tudo? Você já parou para admirar, então, a majestade daquele que deixou a sua glória para vir até nós e nos chamar para ir até Ele e segui-lo? Ou então pense numa coisa, né? Quando você ama, aí eu estou falando para os homens agora, né? Quando você ama uma mulher a ponto de desejar casar-se com ela, será que você manda outra pessoa em seu lugar para fazer uma declaração de amor, um pedido de casamento para ela? Se você fizer isso, você é louco, né? Você é louco. Porque um pedido assim, você não pode mandar outra pessoa. Você tem que ir pessoalmente, você tem que fazer esse pedido. Não é assim que as irmãs gostam? Assim foi que Deus demonstrou o seu grande amor por nós também. Ele veio pessoalmente, pois quando se trata de amor, a própria pessoa precisa ir. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez por nós. Jesus veio viver a vida que nós não podíamos viver e morrer a morte que nós merecíamos. Foi isso que Jesus fez por nós. Deus demonstrou tanto a sua ira justa pelo pecado e pelo pecador, quanto o seu amor pelos pecadores ao mesmo tempo na cruz de Cristo. Mas pastor, você está dizendo isso mesmo, que Deus odeia o pecado e os pecadores? A gente geralmente não fala que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Mas veja uma coisa, Deus odeia o pecado e os pecadores sim. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz.
A cruz que eu e você merecíamos estar. Você acha que Deus não odeia o pecado e o pecador? Olhe para a cruz, nela Jesus sofreu o que eu e você deveríamos sofrer. Mas, pastor, Deus ama os pecadores? Sim, Deus ama os pecadores. E como eu digo isso e afirmo isso? Olhe para a cruz também. Olhe para a cruz, nela Jesus nos salvou de tudo que seria imputado a nós, como perdidos, pecadores. Nós fomos salvos porque Jesus decidiu fazer algo. É por causa então da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor de vir até nós, pecadores completamente incapazes de salvar a si mesmos, que nós fomos convidados a segui-lo. Convidados a segui-lo. A única razão pela qual nós podemos então buscar a Cristo é o fato de que Jesus Cristo nos buscou antes como seu Salvador, como nosso resgatador. O pastor David Platt, um pastor norte-americano que mora no Alabama, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que tem esse título, Siga-me, é a tradução dele em português. Ele foi uma vez ao Cazaquistão, e ele foi ao Cazaquistão com sua esposa para adotar um filho, para adotar o Caleb. E ele foi recebido por uma jovem chamada Vitalina, que, ao saber que ele era pastor, disse o seguinte para ele: o senhor sabe que Deus não existe, né? Não existe esse negócio de Deus. E ela disse assim: Deus é para os fracos, o senhor sabe disso, né? Que Deus é para os fracos. E ele sorriu e respondeu para Vitalina o seguinte: é verdade, eu sou fraco e Deus é forte. Ele fez algo por mim e em mim que eu jamais poderia fazer sozinho. Foi essa a recepção e foi essa a resposta alegre que ele deu quando foi lá adotar o Caleb. E a partir daí, nos dias e semanas que ele precisou ficar ali, a Vitalina estava ali com ele, eles tiveram oportunidade de falar a Vitalina todos os dias que conviveram ali naquelas semanas sobre como Deus os amava, ao ponto deles quererem adotar um filho, porque eles também foram adotados um dia através de Jesus Cristo. E aquele amor tinha sido a sua motivação, então, para o desejo de adotar o Caleb. E ao longo de 4 semanas, Vitalina os ouviu falar sobre a busca incessante de um Deus que vem até nós em nossa fraqueza e nos cativa com seu amor. Na despedida, antes deles embarcarem no avião, e depois de receberem já até as passagens e já terem despachado as malas, Vitalina puxou o pastor Platt para o lado e disse assim para ele: eu preciso falar algo para o senhor. Ontem à noite, eu percebi que Deus realmente existe. Eu entendi que Ele enviou você e sua esposa aqui para me buscar. Ele fez algo por mim e em mim que eu nunca poderia imaginar, Vitalina disse para o pastor David Platt. Eu me arrependi dos meus pecados e me tornei uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria dizer para você, pastor David Platt, eu sou filha de Deus. O pastor David Platt se alegrou tanto, ele pulou de alegria ali no seu coração, mas ele estava pronto para embarcar, e ele a encorajou e orou por ela rapidamente, e ele relata no seu livro que ele pegou o Caleb no colo, pois o tempo já estava apertado, e enquanto ele embarcava, ele olhou para trás, segurando uma criança em seus braços e despedindo-se de outra criança que ele havia deixado nos braços de Deus. E é assim que esse pastor, ele compartilha emocionadamente essa experiência
de alguém que entendeu que Deus tinha vindo buscá-la para ela se tornar também uma filha dele. Ser cristão é ser amado. Ser cristão é ser buscado e encontrado por Deus. Ser cristão é reconhecer que em nosso pecado nós estávamos totalmente separados da presença de Deus e não merecíamos nada exceto a sua ira, a condenação. Contudo, apesar das nossas trevas espirituais, do nosso estado de morte, a sua luz brilhou sobre nós e a sua voz falou conosco, convidando-nos então a segui-lo. A sua majestade nos cativou a alma. A sua misericórdia cobriu nosso pecado e por sua morte ele nos trouxe vida. Nós temos certeza agora de que somos seus filhos, não por causa de qualquer boa ação que temos praticado, não por qualquer oração que tenhamos feito, por passos dados ou requisitos atendidos, mas exclusivamente por causa da graça que Ele nos concedeu. E agora eu gostaria de entrar nesse texto para dizer que Jesus, em seu amor, em sua graça, em sua soberania, Ele nos chamou, Ele chamou a você e a mim para sermos seus seguidores. A Pedro e André, Jesus chamou: siga-me e eu farei vocês pescadores de homens. Para Levi, sentado lá na sua mesa, onde ele colhia os impostos, Jesus também fez a convocação: siga-me, Levi. Ele prontamente se levantou e seguiu a Jesus. Para todos aqueles que desejam a Jesus, ele diz: se alguém quer vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir-me. Seguir, então, é um componente essencial do que é ser um cristão. E nunca isso foi tão real como nos dias atuais, por causa daquilo que eu falei no início da minha mensagem, onde há tanta gente seguindo tanta gente. Ser cristão é ser um seguidor de Jesus Cristo. E como seguidores de Jesus, nós deveríamos esperar que uma comunidade de cristãos, de seguidores de Jesus Cristo, se assemelhe, então, em grande medida, ao caráter de Jesus. Mas eu pergunto uma coisa: será que é isso que nós estamos vendo, de fato? Quando grupos dentro da igreja também se reúnem para estabelecer metas para os seus ministérios, será que existe uma convicção de que essas metas foram geradas pelo desejo de seguir a Jesus Cristo? E eu estou falando isso agora porque daqui a pouco os departamentos da nossa igreja estão fazendo os seus planejamentos. Será que nos nossos planejamentos nós estamos levando em consideração que nós somos seguidores de Jesus e, portanto, queremos segui-lo? Eu considero que um dos maiores problemas do cristianismo contemporâneo é que muitas pessoas estão satisfeitas em se chamarem de cristãs, embora tenham pouco ou nenhum interesse de seguir a Jesus de fato. Muitos querem o benefício de serem filhos do rei, mas sem nenhuma submissão a esse que eles chamam de rei. Não é que a igreja contemporânea negue completamente a Jesus, não. Mas o que estão fazendo é adaptar uma visão de Jesus ao agrado, ao gosto, às preferências de cada um. E não, de fato, aquilo que Jesus é. Nós apreciamos e cantamos, como cantamos em cânticos e naquele hino, em Jesus amigo temos. Mas nos esquecemos
que essa não é uma amizade comum. A nossa amizade com Jesus não nos torna parceiros iguais a Ele. Podemos ser herdeiros do reino eterno, mas não estamos em pé de igualdade com o Cordeiro que está sentado no trono e que deu a sua vida por nós. Jesus é nosso Senhor, Ele é o nosso mestre e, como tal, Ele nos chama para segui-lo. E o que significa, então, seguir a Jesus? Lucas capítulo 6, o versículo 47 é fundamental, é claro, para entender o que significa seguir a Jesus. Veja aí o versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Primeiro ele faz aquele alerta, né? Aquela exortação. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vou mostrar a quem é comparado aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nós vemos aqui nesse texto claramente o que significa seguir a Jesus. Primeiro, devemos ir a Jesus. Falando aos discípulos, Jesus diz, todo aquele que vem a mim. Em outras palavras, o nosso primeiro passo é ir a Jesus, ir a Cristo, o grande mestre, o grande Senhor, que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Um pouquinho antes, aqui nesse mesmo capítulo 6, no versículo 8, para um homem que estava com a sua mão ressequida, Jesus diz, levante-se e venha. E ele foi curado. Para as crianças impedidas pelos discípulos de irem a Jesus, Jesus disse o quê? Deixai que as crianças o quê? Venham a mim. E quem pode esquecer daquela convocação que Jesus fez no túmulo do seu querido amigo Lázaro? Lázaro, venha para fora. O fato de sermos chamados a ir ou a vir em primeiro lugar a Jesus, diz uma coisa que às vezes nós não consideramos bem, que nós precisamos considerar. É que não estamos onde deveríamos estar, se Jesus nos chama para ir até Ele. Essa era a nossa condição, perdidos, mortos. E Ele nos chama para a vida. Nós não estávamos aonde deveríamos estar. Não estávamos, aliás, seguindo na direção certa. Nós podemos até, no momento, estar muito felizes, confortáveis, mas a menos que estejamos indo na direção de Jesus para seguir com Ele, o resultado certamente será desagradável. Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E o que é arrependimento? Arrependimento significa dar a volta. Dar a volta. Mudar o percurso. Porque Jesus diz, quando nos chama ao arrependimento, que nós estamos indo na direção errada dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. E Ele está dizendo com amor, venha até mim. Nós precisamos nos alinhar com o que Deus está fazendo. E isso só pode acontecer seguindo a Jesus Cristo, atendendo o seu chamado para segui-lo. Então, seguir a Jesus significa primeiro ir até Ele, reconhecer que estávamos indo em outra direção, reconhecer que somos pecadores e que governando nós mesmos as nossas próprias vidas, isso não terminará bem. Em segundo lugar, devemos ouvir Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras.
Ele não está falando aqui se as suas palavras são audíveis para nós, tá? Vamos entender bem isso. Mas sim, ele está se referindo àqueles que retêm, àqueles que respondem às suas palavras. Lembre-se do que Jesus disse àquela multidão reunida no templo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em outras palavras, não basta irmos, se não escutamos. Infelizmente, seja na leitura da Bíblia, seja às vezes ouvindo um sermão, muitos hoje na igreja ouvem a palavra de maneira que ouvem aquele comissário de bordo explicando os recursos de segurança de uma aeronave. Eu não estou acostumado a voar não, né? Mas eu voei aí umas 3, 4 vezes só, né? Mas depois da segunda vez, você dá ouvido àquilo? Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus assim. Aí quando o negócio treme, né? Quando vem aquela turbulência, aí você se lembra, falaram alguma coisa que é para fazer lá, eu não me lembro. Vocês se lembram, aliás, até de alguém que foi parar no porta-mala lá, né? De um grande peixe, né? E ficou com tanto medo que fez uma oração de arrependimento. Eu já ouvi testemunho de gente que foi sequestrada lá no Rio de Janeiro, né? Crente que estava afastado da igreja e foi sequestrado, colocado dentro de uma mala, e ali foi a conversão dele. Ele falou assim: eu tenho que ouvir, eu tenho que seguir a Jesus. Quantas vezes nós somos distraídos a ler o boletim durante o sermão? Quantas vezes nós estamos lá com o nosso celular, passando mensagens, ou então a nossa mente está voando, o que eu preciso fazer amanhã, os compromissos que eu tenho amanhã. Ouvir, Jesus Cristo está dizendo aqui, ouvir mesmo. E ouvir é um trabalho árduo. E nem sempre é a nossa capacidade de ouvir o problema, de ouvir o problema. Às vezes, ou sempre, é a nossa vontade de ouvir que é o problema. Isso é observável com as crianças. Você já percebeu que as crianças estão atentas a tudo? Às vezes, faz lá, você está conversando, quando é alguma coisa que interessa a ela, porque ela está ouvindo. Agora, você fala com uma criança uma vez, 2 vezes, ela faz que não escuta, né? Porque ela não está com vontade de ouvir. Não é assim? Quem tem filho sabe que é assim. Às vezes nós somos assim com Deus. O problema é a nossa vontade, é o nosso problema. Quando lemos as Escrituras, nós devemos orar o seguinte: Senhor, silencie todas as vozes, exceto a tua, Senhor, para que eu possa te ouvir. Essa é uma oração maravilhosa a fazer. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Os pastores, geralmente, quando oram antes de um culto, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus dê discernimento, para que ilumine a mente daquele que vai ouvir, para ouvir a voz de Deus, apesar de nós pregadores pecadores. Até rima, né? Nós queremos ser a voz de Deus, mas nós sabemos que nós somos imperfeitos e muitas vezes nós não comunicamos bem. Mas uma coisa extraordinária, às vezes naquele pior sermão que você acha que você pregou, Deus faz algo maravilhoso para alguém, quando alguém está atento à voz de Deus. Nós devemos ir a Jesus, nós devemos ouvir a Jesus, e em terceiro e último lugar, nós devemos fazer o que Jesus diz. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Nós podemos ir a Jesus e podemos ouvi-lo, mas se não fizermos o que Jesus diz, nós permaneceremos em grave e grande perigo.
Veja o que Tiago diz na sua epístola, lá no capítulo 1, versículo 22. É uma exortação que ele faz para nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Ninguém gosta de ser enganado. E a gente se engana muitas vezes. E a gente sabe que quando a gente é enganado, a gente corre algum tipo de perigo e algum tipo de risco. Imagina se você vai tomar um remédio, você toma uma dose enganada. Recentemente, uma irmã aqui da igreja, não por engano dela, mas por engano do fabricante lá do remédio, né, da manipulação, fez uma dosagem diferente e essa irmã quase morreu, ela foi em coma. Quase. Imagina um engano. O que ele pode fazer? Então, Jesus diz em sua palavra, o Senhor nos diz em sua palavra, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Søren Kierkegaard, um pastor, um teólogo dinamarquês, diz o seguinte, contou uma parábola um dia sobre um lugar chamado Duckland. Era domingo de manhã, em Duckland, e todos os patos obedientes chegaram à igreja. Andando, entrando nas portas, descendo o corredor até os seus bancos, onde se agachavam confortavelmente. Quando tudo estava pronto, o prelúdio tocado, o pastor subiu ao púlpito, abriu a Bíblia e leu. Patos, vocês têm asas. E com essas asas podem voar como águias. Podem voar alto no céu. Use as suas asas. Era uma maravilhosa palavra. Os patos efusiantes afirmaram calorosamente: amém! Amém! Após a bênção, os patos saíram de seus bancos e começaram a gingar para suas casas. Confortavelmente, confortavelmente. A relação desta parábola com a igreja contemporânea é clara. É clara. Hoje, para muitos frequentadores de igreja, há uma discrepância entre profissão de fé e ação, e prática. Com muita frequência, nós concordamos com o sermão, que nos diz que podemos voar apenas para sairmos para as nossas casas, voltarmos para ela sem nenhuma resolução de mudança em nossas vidas, de obediência à palavra de Deus. Você já pensou o que aconteceria se realmente fizéssemos o que Jesus ordena? O que aconteceria lá na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos? O que aconteceria lá no seu trabalho? O que aconteceria aqui na nossa igreja? O que aconteceria nesse Brasil que se diz cristão, se nós resolvêssemos realmente obedecer a Jesus e ouvir a sua voz? Se formos a Jesus, se ouvirmos a Jesus e se fizermos o que Jesus diz, o que nós podemos esperar, irmãos? Jesus diz que quando fazemos essas coisas, somos como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, como diz o versículo 48. Agir de acordo com as palavras de Jesus nos ajuda a construir nossas vidas com bases sólidas. É isso que a gente precisa entender. É semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu profunda vala, e lembre-se do trabalho que isso dá, e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Agir de acordo com as palavras de Jesus nos dá proteção, quando nós passamos por perigos, quando nós passamos por provas. A enchente, a correnteza forte aqui representam todas as coisas que ameaçam desfazer nossa fé, a nossa confiança em Deus. O dilúvio que vem pode ser uma crise familiar, pode ser uma doença séria, pode ser alguém
tentando nos testar, nos provar. E como nós vamos sobreviver quando isso acontecer, se nós não estivermos sobre um fundamento sólido? Nós só sobreviveremos apenas se a nossa casa estiver bem segura, se a nossa vida estiver bem segura. E o fundamento nesse caso aqui é agindo de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus é a rocha, é a pedra angular da igreja, a pedra de esquina, é o fundamento. E aqui o texto está dizendo que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a obediência à palavra dele, que significa obedecê-lo, depois que nós resolvemos segui-lo e ouvir a sua voz. Nós suportaremos, nós perseveraremos contra todo tipo de dificuldade, se a nossa vida for construída com base nas palavras de Jesus Cristo. Nós sobreviveremos à tempestade. Mas qual é a alternativa a isso? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu o quê? Que foi grande a ruína daquela casa. Eu não quero isso, e eu sei que você também não quer isso para a sua vida. Se não obedecermos às palavras de Jesus, apenas nos prejudicaremos. Se não estivermos atendendo às palavras de Jesus, as águas da enchente acabarão nos afogando. Somos chamados então a ir a Jesus, a ouvir a Jesus e a fazer o que Ele diz. Tomadas em conjunto, essas três coisas constituem o que significa seguir a Jesus. Mas eu tenho que te lembrar de uma coisa, que ouvir a Jesus, que seguir a Jesus, né, indo até Ele, ouvindo a sua voz e praticando a sua palavra, não quer dizer que nós não vamos ter problemas. O texto diz claramente que as chuvas e os rios, como Mateus diz isso claramente, bateram contra a casa que estava sobre o fundamento. Os problemas são inevitáveis, as lutas virão, mas aquele que ouve a palavra, que se lembra da palavra, que a pratica, esse tem uma rota de escape, uma válvula de saída, tem a presença e a companhia de Jesus. Para terminarmos, um breve sumário e um checklist para ver se eu e você somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu mudei de direção, ou estou novamente naquela direção que eu ia antes, quando dava na telha? Eu estou com Jesus, eu fui até Ele, eu reconheci que estava na direção errada, eu confessei, abandonei, eu estou indo com Jesus. Eu ouço a Jesus, eu me interesso, eu levo a sério as suas palavras, eu leio, mas eu não fico só na leitura, porque você viu que não tem mandamento para ler a Bíblia? Não tem mandamento para ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia mecanicamente, como se fosse uma prática religiosa, fala assim, eu vou ler a Bíblia 2, 3 vezes ao ano. Isso é bom, mas não pode ser só leitura, tem que ser meditação. A Bíblia nos ordena a meditar nela. Então não leia a Bíblia só para dizer no final do ano, né, que você leu a Bíblia, que você é mais espiritual que os outros, mas se você não estiver praticando ela, meditando nela, medite na palavra. Estude a palavra. Procure escutar a mensagem, o estudo bíblico com ouvidos atentos à voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por fim, eu sou obediente, eu pratico a palavra de Deus, mesmo que ela vá contra a minha vontade. 2 exemplos: perdoar e amar. Às vezes a gente acha que perdoar é um favor que a gente está fazendo, né? Para a pessoa que precisa de perdão. Às vezes a gente acha que perdoar é uma opção. Perdoar é um mandamento.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Desde que fomos perdoados por Deus, não podemos recusar perdão a outros, como ilustrado por Jesus na parábola do servo incompassivo, do credor incompassivo. Então mude a sua mentalidade, que perdoar é uma opção para você, que você está fazendo um favor. Perdoar, mesmo que você não queira, é um mandamento. E amar, um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros. Tem um texto que diz, assim como você ama a si mesmo, mas Jesus é mais radical. Ele diz, como eu vos amei. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Isso é um mandamento. Passamos nesses testes. Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente não brinque com essa história de ser seguidor de Jesus. Porque seguir a Jesus é algo muito sério. Mas tem uma coisa. Se você seguir a Jesus, você vai estar sendo bem influenciado. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece completamente. Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele vai nos levar aos melhores lugares. Ele vai nos dar as melhores palavras. Ele vai nos ajudar a tomar as melhores decisões nas nossas dúvidas. Ele vai nos ajudar a perdoar de fato, a amar de fato, quando nós sentirmos o seu grande amor e o seu grande perdão por nós. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que nós possamos, com gratidão, com alegria, dizer: eu sigo a Jesus, apesar das minhas falhas, apesar das minhas lutas, eu sigo a Jesus porque eu levo a sério isso. Eu ouço a sua palavra, eu quero ouvir cada dia mais com desejo de praticá-la, de vivê-la. E eu posso contar com o perdão de Deus, eu posso contar com o amor de Deus, eu posso contar com a força dEle para fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. E se é assim, eu posso cantar: não sou meu, por Cristo salvo. Vamos fazer juntos essa oração, vamos fazer juntos essa declaração, querendo dizer hoje com firmeza: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir contigo porque eu não estou indo na direção certa, eu quero mudar de direção e ir contigo, Senhor, eu quero te ouvir cada dia mais. Mude a sua vida devocional, tenha mais tempo com Deus, dê atenção à voz dEle, não deixe esse momento antes dEle te falar: olha, é isso que eu quero para você, antes de você entender isso, e pratique e obedeça. Vamos ficar de pé e vamos cantar?
você já entregou, você já está indo com Jesus, você tem ouvido a sua voz, você tem sido santificado pela sua palavra. Hoje é hora de sair daqui com um compromisso com o Senhor Jesus, de mudança de vida, de transformação de vida. Que a pessoa que vive com você, a pessoa que trabalha com você, vai notar a diferença, vai ver a diferença. Seu filho vai ver, sua esposa vai ver, seu marido vai ver. Que você é outro, que você é outra. Porque você resolveu seguir a Jesus, porque Ele te buscou e porque Ele te chamou para fazer isso. Entre numa aliança com Ele essa noite, não saia daqui sem fazer isso. Lembre-se das figuras que Jesus mostrou, das duas casas. Construa sua casa sobre um fundamento seguro. Senhor, Tu conheces cada coração aqui, Tu conheces o meu coração e sabe quanto nós precisamos do Senhor. Obrigado porque o Senhor veio para nos buscar. Obrigado porque diariamente temos, ó Deus, ouvido o Teu chamado, mas quantas vezes temos resistido a Ele, quantas vezes não temos dado ouvido à Tua voz, quantas vezes temos seguido pelos nossos próprios caminhos, e quanta tristeza, quanta decepção. Ó Senhor, muda isso hoje, ó Deus, que nós sejamos ouvintes, praticantes da Tua palavra, ó Deus, que levam a sério o compromisso com o Senhor. Ó Pai querido, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Teu Santo Espírito pode fazer na nossa vida. Muda, Senhor, a nossa natureza para Te servir cada dia mais e melhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder e a força do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos, sobre nós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos.
nós gostaríamos de saber e conhecer. Se há alguém nos visitando hoje, se você pudesse ficar em pé um instante, nós gostaríamos de te conhecer, te dar um abraço. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seu nome? Lucas. Obrigado, Lucas. Que Deus te abençoe muito. Nós temos aqui também seus nomes. Muito obrigado pela presença de vocês. Receba aí um abraço fraterno. Desejo que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado. Dê uma atenção ao nosso boletim. Nós estamos lembrando que no dia 27 nós temos um culto especial, o culto do Dia de Ação de Graças, onde você é convidado a participar dele, não só com o seu louvor, com a sua gratidão, mas também você pode trazer alguma coisa para estarmos compartilhando aqui, principalmente com aqueles mais necessitados, e a Junta Diaconal está formando as cestas básicas para doarmos agora no final do ano a famílias carentes. Então você pode também colaborar ali no nosso hall de entrada. Nós temos um quadro especial onde você pode fazer a sua doação, se comprometer com ela e trazer no dia 27 para o culto de ação de graça. Que você tenha uma boa e abençoada semana com Jesus, seguindo a Jesus. Amém?